Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está assistindo mais um Papo de Lei com Ming Costa. Eu sou Roger Ming, cofundador do escritório Ming Costa Advogados, e hoje nós trazemos um tema relevantíssimo, polêmico, tenho certeza que você vai gostar. Já deixa aquela curtida, compartilhe com os amigos. E eu peço para você deixar aqueles comentários quais os temas você entende relevante. Quem sabe é o tema do nosso próximo podcast. Doutor Leonardo Costa, meu querido sócio. Eu tô feliz demais aqui, doutor Ming. Olha só que bonita que é essa caneca aqui, personalizada. Essa caneca é chique. Ó, vou até beber água agora. Caneca chique, inaugurando aqui no mais um podcast. Que bom. Bom, estamos aqui mais uma vez, hoje com um tema muito diferente para aquelas pessoas que nos assistem já a alguns podcasts. Você sabe que o nosso intuito aqui é trazer um tema jurídico para você de uma forma simplificada, para que você entenda, até com questões práticas aí, conseguir resolver os seus problemas, seja por meio de um advogado, seja aí de outras formas também. E hoje a nossa convidada, ela sugeriu esse tema para nós, que é a monogamia no direito brasileiro e a tutela jurídica da esposa, companheira e amante. Olha só, polêmica, hein? Já já nós vamos ver o circo pegar fogo aqui com esse tema que eu tenho certeza que você vai aprender muito. Nós aprendemos muito, né, Dr. Ming? E com certeza vamos passar excelentes conhecimentos para vocês. Vou apresentar a nossa convidada de hoje. Ela é mestra em Direito pela Universidade de Ribeirão Preto, a UNAERP. Ela também é especialista em Direito Econômico e Desenvolvimento pela Faculdade de Direito de Ribeirão Preto também, a USP aqui em Ribeirão Preto, em 2018. Ela é bacharel em Direito pela Universidade Paulista, Unip, aqui em Ribeirão Preto também. É associada do Instituto Brasileiro de Direito Processual, o IBDP, desde dezembro de 2020. É vice-presidente da Comissão de Direito Processual Civil da 12ª Subseção da OAB aqui em Ribeirão Preto. É advogada há mais de 7 anos com atuação nas áreas de família e sucessões, responsabilidade civil e consumidor. E também é sócia proprietária da Lataro Advogados. Ufa! Tem que ler porque não dá para decorar isso. É um currículo extenso aí. A nossa convidada de hoje, nada mais, nada menos que é a doutora Daniela Meca. Seja muito bem-vinda ao nosso podcast Papo de Lei com Ming Costa. Muito obrigada, doutor Mini. Muito obrigada, doutor Leonardo. É um prazer estar aqui com vocês. E um tema muito importante, né? Exatamente. Eu já queria começar polemizando, se você me permitir. Claro. Aí, nossos convidados já vão ficar chocados com essa primeira pergunta que eu vou fazer aqui. É possível que uma pessoa consiga amar 2 pessoas ao mesmo tempo num contexto amoroso de relacionamento? Porque, assim, é fácil a gente falar assim, um pai que ama seus 2 filhos, um filho que ama seus pais. Agora, uma pessoa amar 2 pessoas num relacionamento amoroso ali, num contexto de casal, trisal, ou seja lá, quantas pessoas mais queiram somar num relacionamento, é possível isso acontecer? É possível e não é novo. A gente vê no texto bíblico, por exemplo, a poligamia. Não é uma coisa nova. Pode ser que para algumas pessoas não seja, porque cada um sabe a dor e a delícia de ser o que é. Mas não dá para uniformizar, dizer que não é possível para todos. Vai de cada um decidir se quer ou não e que deixe isso claro, para que a outra pessoa ou as outras pessoas com quem se relacione também decidam, se vai aceitar ou não esse formato de monogamia ou poligamia. Por muito tempo, o conceito de família, até pelo cunho religioso, aquele conceito fechado, né? Marido, mulher, filho. E hoje, família é um conceito totalmente diferente, né? Nós temos famílias homoafetivas, famílias substitutas, famílias monoparentais, etc. E hoje nós temos a questão das famílias paralelas. O que seria um conceito de família paralela? Também chamado de família plurima, é a existência de 2 sociedades de família ao mesmo tempo. Pode ser 2 uniões estáveis, uma união estável e um casamento, e aí entra já a polêmica, que tem gente na doutrina que vai dizer que não existe união estável na constância do casamento, que aí seria a forma do concubinato, mas é essa concomitância de relações, de núcleos familiares, né? E hoje o direito de família, ele busca a felicidade, é o que a gente chama de eudemonista, né? O que vai definir se é família ou não é a busca da felicidade. Inclusive, uma única pessoa é família,
né, e merece tutela jurídica. Um solteiro, um viúvo, um divorciado, o lar que ele mora, por exemplo, é bem de família, se é a propriedade dele, com todas as garantias de que uma pessoa formada por uma dupla, por um trisal, enfim, né, não há mais esse único conceito de família. Há também muito conhecido e há muito tempo existente as famílias mosaico, que são os meus, os seus e os nossos, né? As famílias formadas já pelo segundo relacionamento, em que existem filhos anteriores e aí passam a ter os filhos conjunto. Então, hoje, o que vai determinar o que é família é essa busca pela felicidade. Você mencionou aí a respeito da monogamia, né? Que não é novo, é algo que sempre existiu aí. Me fala, em linhas gerais, assim, como que a monogamia e a fidelidade, elas são consideradas no direito? Como um princípio, como uma norma-regra, como um valor pessoal, íntimo de cada pessoa? Como é que os operadores do direito, eles veem essa situação hoje? É um princípio e é uma norma-regra, as duas coisas, porque está positivada, inclusive, no Código Civil. Quando a gente vai olhar a seção sobre os deveres do casamento, a gente tem a fidelidade, né, demonstrando que o direito brasileiro ainda adota a monogamia, e quando nós olhamos para o Código Penal, temos o crime também de bigamia. Então, é mais do que um princípio orientador. É uma norma-regra positivada e que gera consequências à sua inobservância. É interessante falar sobre monogamia, porque pode ocorrer da pessoa entender que ela está numa relação monogâmica, fiel, mas de fato não está, né? Que é a situação que realmente o indivíduo ali está enganando ela, né? Ele tem outra família, só que ela acha que está tudo certinho. Esse tipo de situação, ele está previsto no Código Civil? Na verdade, você traz uma questão que é a doutrina. O que é a doutrina, né? Os estudiosos do direito, que nem sempre a lei vai ter resposta para tudo. E, nesses casos, a gente tem que aplicar esses livros, a jurisprudência, ela vai chamar de putativo, né? Que vem do verbo putare, que é julgar. Julgar no sentido de julgar errado, né? E há um princípio que ele deve nortear todas as relações, não só do direito de família, que é a boa-fé. As pessoas, isso que o doutor colocou, de ela estar sendo enganada, ela vê uma relação jurídica de uma forma, ela acha que está vivendo uma determinada situação, mas, na verdade, ela está vivendo outra. Ela é protegida. Para ela, vai ser aplicado, né, parte da doutrina dos estudiosos do direito defende essa tese, e é a que eu entendo também, que ela não pode ser prejudicada, ela tem que ser tratada como união estável, né? Agora, se ela claramente sabia da existência de um casamento, por exemplo, aí não há esse erro de julgamento, esse erro de percepção. E aí seria a forma do concubinato. Entendi. Eu queria entrar já na questão mais polêmica, que é a dos dois temas do Supremo Tribunal Federal, que decidiu especificamente de uma forma maquiada, né, numa questão previdenciária, mas que acabou atingindo direitos de família. Eu peço licença aos doutores para ler o tema 526 do Supremo Tribunal Federal, que fala sobre a possibilidade de concubinato de longa duração gerar efeitos previdenciários. E aqui na tese, o voto vencedor diz o seguinte: é incompatível com a Constituição Federal o reconhecimento de direitos previdenciários, pensão por morte, à pessoa que manteve, durante longo período e com aparência familiar, união com outra casada, porquanto o concubinato não se equipara, para fins de proteção estatal, às uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. E o tema 529, que é o que polemiza mais ainda, possibilidade de reconhecimento jurídico da união estável e de relação homoafetiva concomitantes com o consequente rateio de pensão por morte. A tese: a pré-existência de casamento ou de união estável de um dos conviventes, ressalvada a exceção do artigo 1723, parágrafo 1º, que fala da separação de fato, né, um casal casado, impede o reconhecimento de novo vínculo referente ao mesmo período, inclusive para fins previdenciários, em virtude da consagração do dever de fidelidade e da monogamia pelo ordenamento jurídico constitucional brasileiro. Essa tese tem
eu vi que tem vários entendimentos doutrinários, professores e estudiosos que dizem que não é possível reconhecer, por exemplo, 2 casamentos, seria o caso da bigamia, ou 2 uniões estáveis. Tem aqueles que aceitam durante um período e tem aqueles que não aceitam de forma alguma. Aí eu gostaria de pedir para a doutora já manifestar a sua opinião e o que acha dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. Olha, tem gente que vai achar que ela é unicamente preconceituosa, né? Mas a gente sempre tem que ter uma premissa. E a premissa que eu decidi adotar, até para ser mais imparcial, para afastar um pouco o meu subjetivismo, que todo mundo tem, não adianta falar que não tem, partir dos preceitos legais, né? Do que o Código Civil diz. Quando a gente vai olhar lá as seções do casamento, está escrito, não podem casar as pessoas casadas, né? E se mesmo assim, eu já tive um caso assim, de que a pessoa descumpre e casa usando certidão de nascimento que não entregou na hora que foi casar e guardou, manteve, o cartório não conferiu, enfim, até incorreu Outro no crime. estado, etc., Isso, pode acontecer. No crime de bigamia, o casamento é nulo, né? Aí, a par das causas impeditivas do casamento, o Código Civil também fala das causas suspensivas do casamento, que é os não devem casar. A consequência para o impedimento é a nulidade. A consequência para a suspensão é a adoção do regime obrigatório da separação de bens. E isso visa garantir um outro bem-estar social, que é a segurança jurídica. Parece que não, mas partilhas de bens já é difícil num casal. Se tiver que dividir por 3, por 4, por 5, é muito mais difícil. E os terceiros que celebram negócios com essas partes, eles também devem ser garantidos, né? Então, essa decisão do Supremo, ela tem uma coerência partindo do Código Civil, por esses conceitos de separação de bens, regime de bens. E o direito de família não é uma ilha isolada, né? Os outros direitos também devem ter uma coerência, até para que não haja uma aberração de não ser reconhecida uma união estável e a pessoa receber uma pensão por morte, por exemplo, né? E aí, no caso, é a segurança jurídica. E quando você está com uma pessoa, seja ela sob a forma do concubinato, se você tem certeza de que a norma vigente é essa, né, que não te garante direitos patrimoniais, e não é ausência de tutela, porque no concubinato não é que a pessoa não tem direito a nada, é que demanda a prova do esforço comum, como o direito das obrigações, como as sociedades, né, diferente da comunhão parcial, em que aquilo adquirido na constância da convivência é dos dois, independentemente de quem adquiriu. Então, não é ausência de tutela, é uma tutela diferente. Se você tem essa certeza que está vivendo um concubinato e que a consequência jurídica vai ser a prova do esforço comum, você tem 2 opções. A primeira, aceitar essa situação para todos os efeitos, inclusive sabendo que o seu consorte, quando falecer, não vai te gerar patrimônio. Ou segundo, desistir dessa relação e partir para outra. Então, é muito mais uma questão de clareza da situação jurídica em que as partes estão do que de cunho meramente pessoal. Se os doutores me permitem, eu externar minha opinião pessoal. Claro. Eu sou totalmente a favor da monogamia e sou contra a flexibilização dela por uma questão da nossa sociedade. Eu entendo que nós não estamos prontos para diversas relações concomitantes, por N motivos. Um deles, eu vi uma pesquisa do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada em 2020, ele fez um levantamento que 34,4 milhões das mulheres vivem sozinhas com seus filhos, sejam eles abandonados pelos pais, etc. E eu acho que a flexibilização das relações iriam piorar e muito, e os pais cada vez mais iriam ter mais filhos, mais famílias, mais abandonadas e etc. Iria piorar muito mais a situação que já é horrível no Brasil. Então, por isso que eu entendo que a jurisprudência ela vem nessa... Porque é o mínimo para tentar estancar ali o problema. Eu concordo, mas eu acho que sempre o direito tem que buscar soluções que privilegiam a boa-fé. Diferente é um casal que começou como casal e no meio do caminho essa situação se bifurca para uniões paralelas. Diferentemente dos trisais que existem hoje. Que desde o começo já querem assim. Desde o início, exato. Essas pessoas elas vão contribuir, porque a razão da comunhão parcial de bens de não se
perquirir quem pagou e quem não pagou, é porque a lei sabe que aquele que não está investindo com patrimônio está agregando valor emocional, né? Outros valores, não só que o econômico. No Trisal, a gente também tem essa forma. Então, a solução, no meu entendimento, que garantiria a segurança jurídica, era sempre tentar chegar na boa-fé da parte. Qual era o início, a intenção das partes, em que situação elas estavam? Porque quando a gente se casa, eu sou casado, o doutor também, a gente não recebe nenhum certificado de que aquela situação vai se perdurar até o fim, até que uma morte os separe. Uhum. Infelizmente, as relações se transmudam. Então, mas eu sei que enquanto eu estiver casada e não estiver separação de fato, qual é o regime jurídico que eu estou? Então, é isso que eu coloco como princípio, vamos colocar assim, a ser buscado em qualquer caso. Clareza da relação jurídica e proteção da boa-fé. Regras do jogo, né? Exato. Ali para não ter nenhum tipo de discussão amanhã ou depois. Surpresa, né? Surpresa, exato. Eu quero polemizar, eu concordo, acompanho o entendimento dos doutores aí, mas eu quero mencionar também o outro lado. Claro. Que em algumas situações aí nos meus estudos, que inclusive o Dr. Ming mencionou que a sociedade não está preparada. A sociedade não está preparada, inclusive o CNJ proíbe que haja o reconhecimento aí dos trisais, enfim. Eu vou mencionar 2 casos aqui, até para facilitar para as pessoas que estão nos assistindo, já que a gente imergiu totalmente no direito. Nós temos o caso do Mr. Catra, todos nós sabemos quem que é, um cantor famoso aí, já falecido, de funk. Ele mantinha um relacionamento poliamoroso com 3 mulheres e ele chegou a ter 32 filhos, né? E era de conhecimento público. Ele tinha um tratamento igualitário com todas essas mulheres e tal, mas o direito não reconhecia a tutela das uniões aí estáveis, no caso dele, que não era casado, não podia se casar, até para ele não incorrer no crime de bigamia, né? Trigamia, não sei como seria. O dele era muita bigamia. Bigamia ao quadrado. Mas eu vejo assim, até por uma questão social, algumas pessoas dizem o seguinte: mas a sociedade, ela evolui, o direito precisa servir à sociedade, não a sociedade servir ao direito. Então, assim, a sociedade não está preparada, mas o direito tem que socorrer essas pessoas. É uma realidade, como a doutora apresentou aqui, que as pessoas, elas não são monogâmicas. Até a gente estudos dizem aí que não só ser humano, né, o homem e mulher, mas no reino animal, né, a gente vê muito isso, né, várias espécies aí que não mantêm um relacionamento monogâmico. E aí a pergunta tem um outro caso que eu gostaria de mencionar antes de eu fazer essa pergunta, que é um caso até curioso que eu vi, de um casal já mais de idade, assim, tiveram 8 filhos. E se separaram, divorciaram, na verdade, eles eram casados. Eles se divorciaram. E aí, o homem, ele se casou... Na verdade, ele não se casou, ele se uniu com uma outra mulher, uma companheira em união estável. E esses 8 filhos dele, do antigo relacionamento, foram crescendo e tal. E ele teve mais 5 filhos com essa nova companheira, né? Só que ele foi acometido de um câncer muito agressivo. E essa moça mais nova que ele tinha se unido... Ela precisava trabalhar, não tinha condições de lidar, tal, porque ele não conseguia mais, né, trabalhar também. E aí a ex-esposa se propôs a ajudar o ex-marido que estava adoentado. E aí então ela ia até a casa deles, dessa companheira aí do ex-marido, e lá ajudava, né, com tudo que precisava, cozinhando, limpando, tudo mais, enquanto a companheira dele trabalhava. Num certo momento, essa companheira e a ex-esposa já não conseguiam mais lidar com aquela doença desse homem e decidiram morar todos juntos. Vamos morar todos, eles eram muito ricos, vamos morar aqui na nossa mansão com os nossos filhos. Muitos já tinham saído de casa, já tinham crescido, já eram adultos, outros ainda eram menores, mas que decidiram conviver ali juntos, né? Olha por que eu estou mencionando uma história como essa? Porque nessa situação específica, a questão da boa-fé, ela não tem um reconhecimento jurídico. Porque as pessoas, elas entraram nesse relacionamento, nessa situação, por conveniência, né? E aí depois... e como eles fizeram para se proteger nessa situação? Já que o CNJ proíbe, por exemplo, os trisais,
teve que se socorrer ali de um testamento, um seguro de vida, um contrato, né? Porque que se equipara o concubinato à sociedade de fato, para poder provar o esforço comum, para divisão de patrimônio. Posteriormente, depois ele veio a falecer e ficou tudo certo. Mas por que não socorrer essas pessoas em situações como essa? E quais são os entraves nessa questão da monogamia que o doutor mencionou aí, para que não seja reconhecida a poligamia? Por que a sociedade parece que travou aí nesse ponto? O senhor foi na minha jugular, né? Mas eu vou tentar devolver na sua agora, né? Primeira coisa, coabitação. Será que toda relação de coabitação é relação íntima de afeto? Aí a gente, no segundo exemplo mencionado, sua esposa pode ter ido a auxiliar sem que tivesse um relacionamento íntimo com as outras duas partes. Se eu vou morar numa república, há coabitação entre eu e meus colegas, mas não há relação íntima de afeto. Nós somos família? É uma pergunta provocativa. Nós somos família? No caso, é claro que nesse exemplo da primeira mulher com a segunda, é algo muito mais forte do que o exemplo da república, em que há apenas uma divisão de despesa. Ali há um interesse mesmo de ajudar, né? Mas não conheço o caso, né? Assumo a ignorância sobre esse caso em si, mas teria que perquirir ali o que era o elo. Era só a solidariedade? Porque o princípio da solidariedade ele também está na lei, no Código Civil. Tanto que a gente pode demandar alimentos tanto do pai em favor dos filhos, quanto dos filhos em favor do pai. Sem que necessariamente entre eles a gente tenha um afeto ou não, pelo dever de cuidado. Lembra da decisão do Supremo? Que o amar é opcional, mas o cuidado é obrigatório? Sim. Então, nesses exemplos, o Mr. Catra, por exemplo, voltando naquelas premissas, até para eu não entrar em contradição, da clareza da relação jurídica. Ele tinha várias mulheres, mas as mulheres entre si não tinha relação íntima entre elas. Era canais, né? O Mr. Catra com uma mulher, o Mr. Catra com a segunda. Núcleos. Isso, mas não havia entre elas. Então, todas tinham certeza que viviam concubinatos. E aí ele se garante pelas formas que o doutor colocou. Por testamento, por doações em vida. Por que a gente pensa só no testamento? A mesma coisa desse segundo exemplo. Tá? Eu quero também mencionar aqui, na Faculdade de Direito ainda, o professor Luiz Vicente Ribeiro Corrêa, até um abraço para ele, falou que o direito e a sociedade é comparado ao corpo e à roupa da criança. A criança cresce, a roupa não acompanha. É necessário trocar a roupagem. Talvez seja necessário, no futuro, criar um capítulo específico para as uniões simultâneas, um capítulo específico para os trisais, mas ainda, e nessa parte eu vou concordar com o seu sócio, eu acredito que ainda não estamos preparados. Quer um outro exemplo? O aborto. O aborto, a gente nunca conseguiu evoluir além das hipóteses legais. Por quê? Porque lembra da ius cogens, do direito internacional, que é a norma dominante naquela sociedade? A norma dominante na sociedade brasileira é que ainda as formas legais de aborto são suficientes. Talvez chocaria a sociedade uma outra regulamentação. Então, eu coloco esse contraponto aí, não sei se consegui responder. Com certeza. Não, eu levantei essa bandeira da monogamia, mas eu não tenho dúvida nenhuma que as relações estão mudando muito, né? Isso. Sou casado há 6 anos e pensando hoje, os solteiros me contando algumas situações, eu falo, gente, isso não existia. E eu vi uma pesquisa também que eu fiquei um tanto quanto chocado como as relações estão mudando, que com certeza o direito vai ter que acompanhar de alguma forma. Que hoje em dia, teve uma pesquisa do Sexlog, que é um aplicativo de procuras e etc., de 2021, mostrou que 30% dos casais em Brasília têm interesse em mais de um parceiro para apimentar a relação. Mostrou que São Paulo é a cidade com mais casa de swing do Brasil. E uma pesquisa internacional chegou na conclusão que todas as cidades do mundo, em 2020, todas as cidades do mundo, São Paulo é a cidade que mais trai. Segundo lugar vem Nova York. Ou seja,
as pessoas não realidade. estão monogâmicas hoje em dia. É o tal do relacionamento líquido, né? Isso. Só que aí tem de novo, e eu sempre vou tentar reforçar, aquilo que é transitório e aquilo que é definitivo, né? A casa é de swing porque a pessoa quer viver aquela situação naquele lugar, e não na sociedade. E quando a gente fala de união estável, a gente precisa da publicidade. Então, e voltando ao exemplo da roupa e do corpo da criança, do mesmo jeito que uma criança usar uma roupa apertada não fica bem, se a gente avança demais e põe uma roupa maior do que o corpo da criança, também não dá certo. Então, é isso. É o tempo de relações líquidas que ainda vai um amadurecimento para a gente saber se vamos modificar a legislação ou deixar como está. Então, aí a gente entra numa outra questão, porque uma pessoa de fora, por exemplo, que esteja vivenciando uma situação como essa e vê essa omissão, entre aspas, né? Essa ausência de tutela específica para ela vai dizer, com certeza, porque é isso que nós vamos ouvir depois, Dr. Ming, que decisões como essa do Supremo Tribunal Federal são decisões conservadoras e preconceituosas. Inclusive, no próprio voto, o ministro Alexandre de Moraes, um abraço para o ministro, ele é acusado de ser homofóbico e preconceituoso, porque o caso que foi votado aqui, ele é de uma situação bem peculiar. O homem mantinha uma união estável com uma mulher, tinha filhos com ela. Paralelamente, ele tinha uma união estável com um homem. Duradoura, prolongada no tempo. Todos os requisitos da união estável para os dois. E aí ele vem a falecer. Quando ele vem a falecer, vai os dois lá pedir a pensão por morte. E aí o Alexandre de Moraes vem e fala, não existe isso. E ele é acusado, quando ele vai proferir o voto dele, que a decisão dele é homofóbica, é preconceituosa. E aí ele vem e destaca a ordem jurídica, o propósito do Supremo Tribunal Federal, que é guardar a Constituição, proteger o direito, a lei, e que, inclusive, vai gerar uma outra polêmica aqui. Se as pessoas elas querem mesmo modificar tanto a questão da monogamia, por que então não faz um referendo, um plebiscito, perguntando para a sociedade se elas querem alterar ou não? Ou por que não votam em parlamentares, que são pessoas do povo, senadores, representantes dos estados, deputados federais, para poder representar o povo, e lá na Câmara modificarem o artigo do Código Civil que prevê essa questão aí da monogamia, deveres, né? Da questão da fidelidade, da lealdade, que fala da união estável também. Por que não? E por aí, né? Não voto. Eu não estou em defesa do ministro Alexandre de Moraes, não, mas só fazendo contraponto. No voto, ele coloca que quando não se trataria de uma questão de gênero, se é porque foi homoafetivo ou não, mas sim que quando ao reconhecer a validade da união estável, ela não chancelou a bigamia, né? Por quê? A gente não poderia ter famílias de espécie. Uma família vale mais do que outra. Se eu não posso me casar 2 vezes, por que eu poderia ter uniões estáveis paralelas? Então, teria esse escape nessa lógica aí. Tá? Mas não sei se também os senhores chegaram a pensar nisso, mas o que a gente tem que separar é a proteção dos filhos. Né? A gente não pode, seja qual união for, criar filhos de 2ª, 3ª classe. E aí eu queria também fazer uma provocação nesse sentido da tutela dos filhos, né? E os filhos, como ficam nessa situação? A Constituição Federal garante, né, igualdade entre os filhos, sendo odiosa qualquer expressão de filhos 2ª classe, bastardos, fora do casamento, exato. bastardos, etc. Só que isso acontece? Acontece. Acontece. E a polêmica é muito maior em torno dos concubinos, né, do que dos filhos. Como que acontece? Pelo testamento, pela sucessão em vida, né, doação em favor de filhos, doação simulada de compra e venda, doação simulada de aquisição de cotas, e aí vai uma infinidade. E na hora que o autor da herança falece, o pai desses filhos comuns, o filho
de uma união que não foi a preferida do autor da herança recebe quase nada e os outros estão milionários. Tem essa questão também. Doutora, até para o público entender um pouquinho, nós utilizamos vários termos difíceis. Doutora, pode explicar a distinção de poliamor e poligamia? Sim. Bom, o poliamor, ele está muito mais relacionado aos trisais, essa questão de, na origem, haver o interesse de todas as partes em se relacionar com mais de uma pessoa do que a bigamia. A bigamia são uniões sucessivas, né? A constituição de uma união e de uma segunda concomitante. Eu falo união no sentido lato, como o gênero do casamento, da união estável e do concubinato. Então, seria essa a diferença. Poliamor, o momento inicial, todas as pessoas querem se relacionar com mais de uma, seja um trisal, duas duplas, enfim. Agora, a poligamia não, a sucessão de relações. Entendi. Me veio agora uma outra questão aqui na cabeça. Eu não milito na área de direito criminal. O Dr. Ming pode me esclarecer melhor essa situação. Eu sei que os crimes, vou direto ao ponto. O crime de bigamia, ele não admite a modalidade culposa. Né? Para que haja o crime de bigamia, é necessário que haja uma intenção da pessoa de casar. A própria má-fé, né, da exatamente. situação. Então, por exemplo, nesse voto do Alexandre de Moraes aí, que acabou se estendendo para a questão da união estável, ele disse que não poderia haver dupla união estável, até trazendo essa questão do crime de bigamia, que não existe dois casamentos. Mas seria correto dizer que essa pessoa incorreria num crime de bigamia se fosse reconhecida a família paralela nessa situação? Uma vez que não existe intenção, não existia dolo, as duas famílias nessa situação específica não sabiam uma da outra. É que o direito penal, ele trata com a estrita legalidade. Né? Eu não atuo no direito penal, mas era uma das matérias preferidas na época da graduação. E você lembra que os princípios norteadores do direito penal são diferentes do direito civil. Sim. Então, não haveria crime. Mas eu atuei no caso. O meu cliente idoso, ele se casou a primeira vez, divorciou, mudou de estado, casou a segunda vez, não divorciou, mudou de estado e casou a terceira vez, usando a certidão de divórcio do primeiro casamento. Nossa. Dá para dizer que não houve dolo? Difícil, né? Não tem como. A terceira esposa, com certeza, estava na situação do putativo, que a gente mencionou. Né? O Ministério Público ajuizou 2 ações. A do crime de bigamia e, na área civil, a de nulidade do casamento. Eu corri com o divórcio da segunda, consegui fazer a perda do objeto da ação de nulidade do casamento e, por consequência, também extinguiu a ação penal. Mas é uma situação que dá para perceber que o dolo não é uma questão só de conceito. É muito fácil identificar na prática, nessa situação do crime de bigamia, se houve o dolo ou não, principalmente porque é um ato formal. O casamento exige uma certidão. E não dá para equiparar o crime de bigamia no caso de união estável, por causa da estrita legalidade. Seria um fato atípico, né? Exato. Entendi. Até a doutora mencionou aí sobre casamento, sobre a questão da formalidade. Vamos explicar também para as pessoas, a doutora pode até detalhar mais, a diferença entre o casamento, a união estável, o concubinato e a união estável putativa. A doutora já até entrou nesse tema, mas só para haver uma distinção clara para as pessoas nos entenderem, qual que seria a diferença assim, basilar de cada instituto familiar aí, reconhecido pelo direito? Eu vou começar pelo casamento, que as pessoas mais conhecem. Né? O casamento é um ato formal. Então, ele vai ter o protocolo, né, da celebração do casamento, tem até o que pode dizer no dia do casamento. Por exemplo, se alguém disser por brincadeira que não aceita, o ato tem que ser suspenso e não pode ser realizado no mesmo dia, de tão formal que é a instituição do casamento. Então, a gente tem a data do que ele começa muito definida, o regime de bens, que na omissão das partes é o regime legal da comunhão parcial. Então, é um ato solene, um ato formal, em que é muito difícil gerar dúvidas. Gera né? Publicidade, terceiros têm condições de apurar o seu estado civil, porque isso é alterado. A união estável, ela nasceu
da sociedade, porque nem sempre era possível o divórcio. Houve uma evolução do divórcio. Antigamente tinha prazo, os prazos foram diminuídos até que a emenda constitucional de 2010 se extinguiu o prazo para o divórcio. Só que as pessoas antigamente, que não podiam se divorciar, elas constituíam outras relações, né? Não de forma concomitante, mas é porque não era possível o divórcio e formava uma nova família, que também era fechada pelo concubinato. Mas a união estável, se a gente for perquirir a origem dela, ela nasce aí, desse problema. Só que ela tem um grau mais de informalidade, né? Amigado com fé, casado é, essa é a expressão. Então, ela é marcada por essa informalidade. Nem sempre as partes têm claro quando ela começou, porque ela também pode decorrer de uma evolução de um namoro, de um morar junto na pandemia. Quantas pessoas não moraram junto por questão de economia? Sim. E não por affectio maritalis, né? Pela a intenção de se casarem. Então, ela é marcada por essa informalidade em relação ao casamento, mas a lei, o artigo 1723, também exige alguns requisitos. Ela tem que ser pública. Ela é informal, mas ela não é oculta. Ela tem que ser contínua e duradoura. Eu não posso passar temporada de férias. Sim. Né? E ela tem um grau de aparência exterior de casamento. Exato. As pessoas olham para este casal e acham que são, de fato, casados. Só não sabem que não tem um registro, uma certidão. Essa é a união estável. Agora, o concubinato, tirando a questão do pejorativo, que a própria a palavra carrega, eu gosto de definir o concubinato como as uniões marcadas pelos impedimentos ao casamento. Acho que seria uma forma bem objetiva de definir o concubinato. Todo aquele que tem união com uma pessoa casada, ela está em concubinato. Agora, e se a pessoa está separada de fato? É concubinato ainda? Eu entendo que não. Porque a separação de fato, por exemplo, ela extingue os efeitos patrimoniais, né? A pessoa já não mora com você, já está bem claro para você que ela não quer ser seu esposo, sua mulher, etc. Então, essa segunda união, ela teria que ser reconhecida como união estável, né? Mas aí, por causa daquilo que eu falei anteriormente, das causas suspensivas ao casamento, uma união estável sob o regime de bens da separação. Por que a união estável tem que ser obrigatoriamente comunhão parcial? Assim como o casamento admite várias formas de regime de bens, a união estável também. E aí seria regime da separação até que fosse feita a partilha desse casamento anterior, passando dali em diante ser pela comunhão parcial ou outro regime, desde que as partes elejam contratualmente isso. Antigamente, tudo era concubinato, né? Exato. Porque não tinha união estável. Então, dividia-se em dois, puro e impuro. O puro era o que hoje é a união estável, que era um relacionamento, não estava regularizado, mas estavam vivendo juntos, etc. E o impuro é a questão pejorativa, do impedimento. E em 2002, com o advento aí da união estável, aí a questão já só sobra o concubinato impuro, né, que é a questão da amante, vamos falar assim para ficar mais claro, pessoal. Vou dar um exemplo, pode me corrigir, claro, por favor, para o pessoal entender a questão também fazendo um link de família paralela, que seria a questão, por exemplo, um caminhoneiro mora em Ribeirão, metade do mês mora na Bahia. Aí tem uma família aqui e tem uma família lá. As duas famílias acham que é a família dele, mas na verdade ele tem dois núcleos familiares. O concubinato vai ser a amante de verdade ali. Então, difícil definir quem é a amante nessa situação. Difícil, né? Ou o Ricardão, né? Pode ser. A união estável, então, a união estável putativa é aquela questão que a pessoa entende que é monogâmica, que é fiel, então ela está agindo de boa fé, mas o parceiro não está agindo de boa fé, ele tem outra relação. Então, para o pessoal dar uma entendida aí no assunto. O STJ julgou um caso semelhante desse em novembro agora de 2022. Um homem conseguiu a proeza de ter 23 filhos com 7 mulheres diferentes. Né? Só que no caso em si, as outras 6 relações eram esporádicas e tinha uma com um grau maior de duradouro.
de duração, que foi com quem se reconheceu a união estável. E o entendimento do STJ, Superior Tribunal de Justiça, nesse caso, foi de que a fidelidade não é requisito essencial para a configuração de união estável. Olha que contradição. Olha que contradição. Uma inovação aí, né? Agora imagine esse processo, o advogado descascando esse abacaxi, gente. Jesus. Infelizmente, a gente tem alguns nortes, mas vai ficar ainda muito no caso a caso, né? Sim. A gente vai ter que falar para o nosso cliente, olha, depende. Depende do quê? A melhor resposta de todo como o juiz vai entender o seu caso, né? A gente tem uns nortes, mas depende. Eu queria só complementar essa questão do concubinato impuro. Eu tive o cuidado de estudar um pouquinho mais e descobri também que dentro do concubinato impuro, que é aquele concubinato de má-fé, né? A gente tem algumas modalidades de concubinato, que é o concubinato adulterino, que é exatamente esse que a gente sabe da amante aí. A gente tem também o concubinato incestuoso. Sim, em relação né? Grau de parentesco. Isso, ali. Grau de parentesco. Perfeito. E tem também o concubinato desleal. Você sabia que é possível estar em 2 concubinatos ao mesmo tempo? Ter 2 amantes. Sim. Né? Que também não é reconhecido pelo direito, né? Mas pode ser feito ali um contrato reconhecendo de fato aquela relação para que seja resolvido pelo direito obrigacional e não pelo direito de família, para que consiga dividir os bens ali. Você viu que não é ausência de tutela, é uma tutela diferente. Diferenciada. Talvez não sim. é o que as partes gostariam. Não do direito de família. E né? nesse do incestuoso, o IBDFAN divulgou uma matéria que fala dos países que têm poligamia, independentemente de ser legal ou não. No Nepal, por exemplo, é muito comum lá a mulher se casar e ganhar de brinde o irmão, o cunhado. Interessante, isso, né? A gente sempre pensa na poligamia com um homem com mais de uma mulher, mas essa situação da mulher com mais de um homem é interessante. Aí a matéria até traz, né? E se são 3 irmãos? O que acontece com o terceiro? Imagina. O do meio tem que ser monge. Então ela fica com o mais velho e com o mais novo, e o do meio tem que ser monge. Olha como isso também é cultural. Sim. Né? É cultural. Exatamente. Outra questão que até a gente estudou aí sobre jurisprudência e entendimento, a questão da meação. A divisão do patrimônio, por assim dizer, dentro de um casamento, uma união estável, vamos considerar aqui o regime da comunhão parcial de bens para não se confundir aí nas outras modalidades. Houve a cisão, a separação, o rompimento da relação, obrigatoriamente, sendo reconhecido aquele relacionamento, supondo aí, por exemplo, que o casal que está em união estável fez um documento público lá, né, declarando que aquela união estável existe, quando separa tem que dividir meio a meio para cada um. Beleza. Numa situação onde a pessoa tem uma, digamos assim, outra união estável, que seria uma família paralela, mas essa pessoa ela está em união estável putativa, não sabe que essa pessoa tem uma união estável anterior, ela pode ter reconhecido, sim, a divisão do patrimônio por 3, o que seria a triação. Tem julgados, inclusive, no TJ do Rio Grande do Sul, que... Eles são pioneiros, né? São. Eles sempre... Para tudo, né? Decidem, né, coisas novas, assim. É majoritário isso? Não, o STJ ainda não reconheceu a triação. Então, eu acredito que isso haveria, sim, uma divergência entre os tribunais. Você menciona, por exemplo, o precedente do Rio Grande do Sul, mas eu não tenho notícia disso, por exemplo, no estado de São Paulo, no Tribunal Mineiro, etc. E no STJ eu também tive o cuidado de pesquisar, ainda não tem um caso de triação. Né? Até mesmo porque já é difícil a meação. A triação Sim. seria mais difícil ainda. Só que quando a gente coloca as relações em uma linha do tempo, às vezes não é nem necessária a triação. Por exemplo, constância de uma união estável e momento de outra. A gente considera, no momento de duplas, de paralela, uma união e um concubinato, e no seguinte já a união. E a gente consegue identificar pela aquisição dos bens... É a pré-existência, né, da relação. E como será dividido aquele bem. Me parece até mais justo, né? Agora, aí eu volto. Aí é uma situação diferente, por exemplo, de um trisal, em que tudo acontece no mesmo momento. Mas essas linhas, e já há decisões assim... Teve uma decisão que o cara tinha, por exemplo, uma união estável. Durante a união estável, ele se casou com outra mulher,
né? E aí foi reconhecida que ele teve união estável com a primeira, mas que essa união estável não evoluiu para um casamento, mas para um concubinato. A partir do momento que ele se casou com a segunda mulher, a primeira união estável dele se transfigurou em um concubinato. Porque a gente sempre pensa na evolução da união estável para o casamento, mas há essa possibilidade também dela se transmudar num concubinato. Aí você pergunta, é injusto? Será? Por que ele quis casar com o outro e não com a companheira? Né? E aí a formalidade, a publicidade. O direito privilegia, em primeiro lugar, a formalidade. Vamos lá, registrar que existe um relacionamento, um casamento. Sim. Agora, na ausência desse documento, é a pré-existência do relacionamento que vale. Então, 2 uniões estáveis é a primeira que aconteceu, que vai ter validade em detrimento da outra. É porque ele tem que ter algum parâmetro, né? E aí, como que um juiz vai avaliar, se não for por um parâmetro objetivo como o tempo? Fator temporal. Né? Exato. Qual que deve prevalecer? Ele estaria entrando muito no íntimo das partes para dizer, você gosta mais dessa, então essa é a união estável e aquela não. Sim. Então, é bom procurarmos parâmetros mais objetivos. Doutora, até aproveitando esse exemplo dele, então no caso dele era uma união estável putativa, ou seja, tinha a boa-fé das partes. Agora, ao contrário, a concubina adúltera, né, então tem a má-fé, amanhã ou depois o cara falece, ela pode ir requerer ateação ou pensão e etc. Isso é possível? Qual que é o entendimento? Sim, assim, propor ação todas podem, né? Pedir, todo mundo vai pedir, né? Agora, vamos falar o entendimento, caso isso acontecesse hoje. Amanhã o entendimento pode mudar. Acredito que não conseguiria. Tá? Principalmente em Ribeirão Preto, conhecendo as várias de família daqui. Pessoal, olha os cortes. Amantes. O negócio cuidado tá feio aí, na jurisprudência. Exatamente. Até puxando um pouco para o nosso lado, como advogados, né? Tá aí a importância de você registrar até mesmo a sua união estável. Você acredita que eu estava esses dias divagando em casa? A importância do registro seria bom, não só o registro da união estável, porque tem gente que vai no cartório por um documento particular, reconhece firma e acha que aquela união estável é por escritura pública, né? Que acha que todo mundo tem acesso àquilo. Mas se a gente pensar a fundo, seria bom também que toda vez que nascesse um filho, fosse averbado ou na certidão de casamento do casal ou da de nascimento dos pais a existência de um filho. Sim. Já imaginaram? Evitar problemas, né? Evitar problemas, evitar injustiça entre os filhos. Então, a publicidade, ela é sempre o melhor caminho. Até mesmo porque a gente até agora só está falando de divisão de patrimônio, mas e as dívidas? Então, ônus e bônus, né? Ônus e bônus, elas também se dividem. A briga maior quando é para dividir patrimônio, mas e quando é um concurso ali de credores? Né? Quem vai pagar a conta? Sim. Então, a formalidade, ela é o melhor caminho em termos de segurança jurídica. Sim. Eu gostaria, nesse bloco agora final do nosso podcast, trazer algumas dúvidas de pessoas reais que nos perguntaram sobre casos aí que talvez estejam vivenciando ou conheçam alguém que esteja nessa situação, para que a doutora elucidasse, esclarecesse para nós como resolver isso juridicamente, socialmente, enfim. E um dos casos que vieram a nós é o seguinte: um homem casado, regularmente, tudo registrado, com uma mulher, mas que tem uma relação duradoura, afetiva e sexual com outro homem. A gente até abordou isso. É o caso do julgamento. Uma relação homoafetiva, no caso. Pode-se dizer que ele tem uma família paralela, juridicamente, e quais são os efeitos jurídicos para essa segunda entidade familiar? Aí teria direito, por exemplo, uma eventual ruptura dessa união estável homoafetiva, a uma pensão alimentícia, partilha de bens, herança, pensão por morte? Nessa hipótese, ele não é separado de fato da esposa, não. né? Casado. Então, infelizmente, mantendo uma coerência com tudo que foi dito anteriormente, essa segunda união paralela seria sob a forma do concubinato. Não teria direito a nada. Ou seria, vamos melhorar aqui, com todo o respeito, não é que não tem direito, é a forma da prova do esforço comum, né? Então, é aquilo que efetivamente contribuiu, diferente da comunhão parcial de bens, em que se presume esse esforço. Né? Geraria efeitos previdenciários? Nessa linha argumentativa, não. Sim. Nessa linha argumentativa, não. Eu vou fazer a última pergunta, que o nosso tempo já está estourando, infelizmente.
perguntaram pra gente assim, uma mulher casada há 10 anos e que sabe que o marido tem uma segunda família, uma outra mulher. Há 2 anos, por exemplo, ele tem uma outra família. O que a gente falou aí de amante. Mas essa mulher, ela ignora a situação dele ter uma outra amante por não querer o divórcio. Nessa situação, ela sabendo que ele tem essa outra família, vai haver algum prejuízo para ela em relação aos bens no futuro, se acontecer ao falecimento dele, alguma coisa do tipo? Não, a questão é que com relação aos bens particulares, aqueles que não se comunicam, né, no regime da comunhão parcial de bens, por exemplo, ela vai ter mais herdeiros disputando com ela, que provavelmente nessa segunda união teve filhos, né? Mas se a gente olhar só o patrimônio do casamento, o patrimônio comum da mancomunhão, não tem. Porque hoje o entendimento das cortes superiores, em quem a gente deve se basear, é que a união paralela é a forma do concubinato e não da união estável. Repito, entendimento 2022. Pode ser que quando ele falecer daqui 5, 10 anos, não sei quanto, o entendimento seja outro. Então, a orientação jurídica para 2022 é que não. Ela não tem prejuízo, salvo com relação aos bens particulares. Quais são os bens particulares? Aqueles que ele já tinha antes do casamento ou recebeu por doação ou herança. Ela vai ser herdeira em concorrência com os demais filhos. Então, se ele teve mais filhos, o prejuízo que ela tem é que ela tem mais gente para dividir essa herança. Perfeito. Bom, nosso tempo se esgotou. Eu tinha pelo menos mais umas 6, 7 perguntas para fazer aqui. Mas a gente vai guardar para um segundo bloco aí do nosso podcast com a doutora Daniela aqui. Eu gostaria que a doutora, em resumo ao tema, deixasse alguma mensagem para as pessoas que nos assistem relacionada a essa tutela jurídica e também, não sei, é difícil a gente prever o que vai acontecer, mas que a doutora dissesse aí o que futuramente a doutora acredita que vai acontecer em relação a essa questão específica do reconhecimento dos trisais e das famílias paralelas. Bom, eu acho sim, acredito que a gente vai precisar de uma alteração legislativa para a questão dos trisais, até mesmo porque quando na omissão da lei o juiz tem que julgar de alguma forma. A gente já tem, por exemplo, a multiparentalidade, né? Então a gente já vê um avanço com relação aos filhos, que na sua certidão, nos seus documentos já tem o registro de mais de 2 pais, né? E a gente não tem a mesma situação com relação aos companheiros entre si, aos trisais. Então, acredito sim que não posso estimar tempo, porque isso depende também da composição das cortes superiores, e isso se altera com a indicação, enfim, composição do Senado, da Câmara de Deputados, tudo. Mas há sim uma necessidade de regulamentação, né, para os trisais. Mas a mensagem que eu queria deixar é a questão da boa-fé, da clareza, né? Que as pessoas, sejam que estejam vivendo em concubinato, em união estável, que tenham essa liberdade de conversar, de saber com clareza, definir, até as que, por um motivo ou outro, porque o direito é uma coisa e a realidade às vezes se distancia, não podem se separar, e aí tem questão emocional e tudo mais, mas que busquem, né? A intenção é se proteger, outras formas de se proteger além do regime de bens, né? Seja pelo testamento, seja pela doação em vida. Busque, em caso de dúvida, um auxílio jurídico, mas é muito bom ter clareza de qual relação você está vivendo, né? E hoje em dia é muito mais fácil nas redes sociais você descobrir se seu marido tem uma amante ou não. Sim, hoje ajuda demais. Então é muito importante esse bate-papo, essa clareza, sentar. Se você confia em dormir na mesma cama com uma pessoa, você tem que ter liberdade de conversar com essa pessoa. É essa mensagem que eu queria deixar. Para as pessoas que estão nos assistindo, olha como o tema é complexo. Então, se você está passando uma situação parecida, está na dúvida, não sabe o que faz, tem que procurar um advogado de confiança, senta, conversa, porque o caso específico, às vezes, não são os exemplos que nós demos aqui. Então, tem que analisar todo o contexto, filhos, etc. Doutora, quero agradecer muito a presença. Foi um papo bem complexo. Com certeza a senhora tem uma relevância gigantesca aqui em tudo que abordou. Muito obrigado. A gente vai ter que ter outro papo desse, porque tem muitas coisas aqui que a gente iria falar ainda. E é isso. Nós fechamos por aqui mais um Papo de Lei com o Ming Costa. Obrigado pela sua participação.
Lance as suas dúvidas aqui embaixo nos comentários para a gente responder. A doutora Daniela também vai nos ajudar aí com as dúvidas difíceis. E nós, então, nos encontramos no próximo programa. Acompanhe-nos pelo Spotify, pelo YouTube e também pelas nossas redes sociais. Obrigado e tchau!